Olá, pessoal, como vão todos? Espero que todos estejam bem. E eu estou aqui para fazer o terceiro vídeo sobre essa onda encantada da serpente magnética. É uma onda encantada cheia de portais de ativação galáctica. Então, eu fiz um vídeo exclusivamente falando do oráculo dessa onda encantada, sobre o propósito, desses 13 dias. Depois eu fiz um outro vídeo falando dos portais de ativação galáctica dessa onda encantada, esse vídeo exclusivo para membros. Então eu vou convidar você para se tornar membro do canal e ter acesso a vídeos exclusivos onde eu vou mais profundamente na interpretação psicológica das ondas encantadas, dos oráculos, dos selos do Tzolk'in. E hoje a gente vai fazer então a leitura Kim a Kim dessa onda encantada que vai até o dia 1º de novembro, Kim 117. Vejo vocês depois da vinheta. Até já. Que bom que você ficou aí. Agora a gente vai fazer essa leitura dessa onda, que é muito importante em vários sentidos. O primeiro deles é que ela é uma onda encantada cujo propósito é trabalhar o que o selo da serpente representa. E o selo da serpente representa a força vital, que a gente pode também traduzir para a nossa Kundalini, aquela serpente que fica enrolada 3,5 vezes na base da nossa coluna, que é uma energia, é a nossa força vital, cuja a sua função básica é trabalhar com nossos instintos, e o instinto é o instinto da sobrevivência. Então, é a partir dessa força vital que a gente tem o instinto sexual que busca a conexão que vai garantir a sobrevivência da espécie. Traduzindo isso para a nossa vida pessoal, do indivíduo, ela trabalha com a nossa sexualidade, com a atração, com o magnetismo e com o prazer. E aí a gente pode já começar a fazer essa leitura da importância do prazer na nossa vida, porque é o prazer que move essa energia. A dimensão emocional que move essa energia e é movida por ela é a dimensão da satisfação e do prazer. Então, isso não é pouca coisa. E é por isso que eu trago o arcano maior do tarô para explicar melhor aonde que isso nos afeta na nossa vida cotidiana. Por quê? Porque o nosso prazer pessoal, individual, é regido por uma moral coletiva. Nós não temos a liberdade de trabalhar com o nosso prazer ou a permissão psicológica de trabalhar livremente, de sentir livremente o prazer de ser quem somos, em primeira instância. A gente é, nessa nossa sociedade, o tempo todo acionada, motivada a trabalhar por dinheiro, para ganhar dinheiro, porque acreditamos que só através do dinheiro podemos ser felizes, podemos ter prazer na vida, o que não é de todo falso, porque nós criamos uma sociedade que o homem é o único animal sobre a face da Terra que tem que pagar para habitar um pedaço de terra. Todos os animais têm o planeta a seu dispor. A gente criou uma sociedade com tais regras econômicas e morais que nos obrigam a acatar determinadas crenças sociais, limitantes, morais, para que a gente possa ter prazer de ser quem somos. Então, o arcano maior que representa esse arquétipo, que na verdade é o que rege o acesso ao nosso prazer, é o do Hierofante. Porque o Hierofante, ele é o 5º arcano maior do tarô e que rege o que a gente conhece pelas crenças sociais, pelos acordos sociais. Nos baralhos mais tradicionais, ele é o Papa. O Papa representa
a igreja, que representa regras morais, porque fomos convencidos que se nós nos comportarmos direitinho diante de uma moral que nos foi apresentada, nós ganharemos o reino dos céus. Então, o assunto espiritualidade e moral ficou dentro de um mesmo caldeirão. Então, nós não temos a liberdade para experimentarmos a nossa sexualidade ou desenvolver os nossos talentos, a nossa carreira, a nossa vida profissional, baseado nos nossos talentos e no nosso prazer de exercer esses talentos e esses dons. Então, isso fica aqui, fica guardado, fica regido, melhor dizendo, por esse arquétipo da vida em sociedade. Depois a gente tem o selo do Enlaçador de Mundos, que é um selo que representa o desafio dessa onda encantada. E o desafio dessa onda encantada vem a ser justamente essa comunhão entre o prazer material e o prazer, digamos assim, o êxtase espiritual, né? Então, a nossa espiritualidade, a nossa intuição, todo o trabalho oculto, um trabalho relativo à nossa imaginação, porque nós não conseguimos imaginar o mundo pós a morte, usamos muito pouco as nossas habilidades espirituais, que são, a meu ver, a primeira básica é a imaginação, depois a intuição, depois a telepatia e por aí vai. Essas três, por exemplo, a imaginação, a intuição e a telepatia já estão totalmente disponíveis para nós. A telepatia, nós não temos um vocabulário, a gente não tem o hábito de perceber o quanto nós somos já telepatas. O quanto nós já lembramos da pessoa que nos liga, o quanto que a gente encontra com uma pessoa que a gente pensou há pouco tempo. Então, a gente já tem essa habilidade. No entanto, é um ponto cego para nós, porque nós não fomos educados para trabalhar com a nossa espiritualidade a partir dessa vivência pessoal, disso como uma habilidade humana. Todo esse vocabulário, todos os conceitos relativos à espiritualidade ficaram guardados com senhores de igrejas, né? Senhores que têm a autoridade de dizer para nós como que devemos trabalhar com esse mundo oculto, com o mundo da energia, com o mundo da espiritualidade, da imaginação, da intuição. Então, por isso que está aqui esse lugar. Este mundo da espiritualidade, que é o mundo da nossa energia, é o mundo que rege a nossa energia, né? A tradução material do que entendemos por espiritualidade é uma eletricidade energética. Então, é a nossa energia. E essa nossa energia, ela é movimentada também pelo prazer de ser quem somos e de estarmos vivos. Quando a gente se deprime, a gente diminui essa carga energética, né? A gente fica apagadinho. Até a linguagem que a gente usa tem a ver com essa questão energética. A gente fica apagadinho. Então, esse lado oculto da nossa energia e do prazer está relegado aos senhores das igrejas, porque eles se outorgaram a autoridade para dizer para a gente como é que funciona o céu, né, a nossa espiritualidade, a vida após a morte e o que a gente deve fazer para alcançar esse lugar. Enquanto que do lado material, essa nossa energia está intrinsecamente ligada à nossa sexualidade. O Tantra é uma ciência que trabalha com esse lado da nossa energia e por isso também ele foi, de alguma forma, popularizado erroneamente como se o Tantra fosse uma filosofia de prática sexual. E não é nada disso, é também isso, mas não é só isso.
Mas isso é muito por conta dessa mesma cultura que nós estamos mergulhados, que também tratou de difamar e de distorcer tudo que é ligado à nossa sexualidade. Então, é um grande desafio trabalhar com o Enlaçador de Mundos, que é o selo que fala da morte, da oportunidade e dessa dimensão material e espiritual. É um grande desafio para nós agora, nesse momento de transição planetária, a gente olhar para esses dois mundos como dois lados da mesma moeda. Então, nós não conseguiremos trabalhar no sentido de evoluirmos espiritualmente se a gente também não der uma atenção de como anda a nossa sexualidade, enquanto energia sexual e as características que ela nos confere. Depois a gente tem mão elétrica azul. A mão fala de conhecimento, realização e cura. O conhecimento que a mão fala é o conhecimento que está intrinsecamente ligado, mais uma vez, a tudo que foi dito anteriormente. Porque quando nós conhecemos como funcionamos a partir da nossa energia, a gente está trabalhando com um conhecimento que nos cura, porque a cura ela é um equilíbrio energético. Esse equilíbrio energético pode ser desdobrado em equilíbrio do nosso corpo físico, orgânico, com uma boa alimentação, equilíbrio do nosso corpo mental, com a gente selecionando os pensamentos e as informações que nós vamos consumir, nosso equilíbrio emocional, que é a gente trabalhar com o nosso prazer, e o nosso equilíbrio espiritual, que é o conhecimento dessa energia que precisa estar equilibrada. Se estamos desenergizados, estamos deprimidos. Se estamos hiperenergizados, estamos ansiosos. E essa ansiedade e depressão lida diretamente com todos esses 4 corpos que eu citei agora. A ansiedade não é só um distúrbio emocional ou psíquico. A ansiedade ela pode se expressar organicamente, um comportamento de compulsão por alimento, compulsão por álcool. A ansiedade pode também trazer uma consequência emocional mais ligada às crises de pânico, né? Então, todos os nossos corpos, a espiritualidade também com uma agitação, com gosto por esportes radicais, uma necessidade de trabalhar muito com adrenalina sempre em alta, né? Então, todas as nossas dimensões, os nossos corpos, o que eu prefiro chamar de inteligências, né? Inteligência orgânica, inteligência emocional, inteligência mental e inteligência espiritual. Todas essas nossas inteligências, elas são afetadas energeticamente, se a gente tiver uma leitura energética dessas inteligências, né? Eu cito aqui a guisa de conhecimento, de expansão de conhecimento, Ana Branco, que é uma professora, foi uma professora da PUC, que desenvolveu alimentação viva. A alimentação viva, segundo ela, é o que preserva a informação do alimento para que a gente possa, então, ingerir essa informação sem que essa informação tenha sido morta, né? Então, ela não cozinha alimentos, alimentação viva, alimentação crua, não cozinha alimentos. Ela até trabalha com o aquecimento dos alimentos, mas até o ponto que você consiga pegar com os dedos sem queimar a mão. Então, esse alimento nessa temperatura, ele tem todos os seus nutrientes garantidos. Ela trabalha com o suco de semente germinada, porque ela diz que quando a semente está naquele momento da germinação, ela está no seu potencial máximo de vida pulsante, vida energética. Então, é uma leitura da nossa alimentação do ponto de vista energético. Então, é a partir dessa visão, desse conhecimento, dessa visão, que a mão, o selo da mão, presta o seu serviço a esse instinto de sobrevivência.
um conhecimento daquilo que nos cura, para que a gente possa realizar isso, trazer à nossa mente, ao nosso conhecimento, a importância. E aí, da boa alimentação, do prazer, do lazer, do trabalho que nos realiza, que nos satisfaz. Então, a mão tem esse serviço, né, de trabalhar com esse conhecimento, de não deixar isso passar em branco, de não deixar esse assunto como um assunto menor na nossa sociedade, na nossa vida cotidiana, porque a gente está falando de sobrevivência. Depois a gente tem como quarto tom, né, no tom autoexistente, nada mais, nada menos do que a estrela. Então, veja, observe que a gente começa uma onda encantada, falando da serpente, esse bichinho que rasteja no chão, que fala de instinto, de sobrevivência, de condições mais básicas da nossa vida, e a base, o tom autoexistente que dá a forma, que define, que mede esse instinto de sobrevivência dessa onda encantada da serpente, é a estrela. E a estrela está no céu. Então, para a gente perceber que a nossa sobrevivência, nossa vida, nossa força vital, não é um assunto exclusivamente do corpo, da alimentação ou do instinto. Faz parte do nosso processo de sobrevivência trabalhar com a nossa força vital na base daquilo que a estrela nos fala. A estrela fala de elegância, de arte e de beleza. A arte é a nossa arte de ser quem somos, um processo de autoconhecimento para a gente se descobrir e expressar o nosso verdadeiro ser. Essa expressão do nosso verdadeiro ser é que nos traz elegância. E a elegância na coerência de ser quem somos é o que garante uma beleza que brilha, porque é uma beleza interna, de dentro para fora. Depois a gente tem o selo da Lua, que fala das emoções, das águas universais, de como a gente mantém esse nosso processo de força vital, de instinto e de sobrevivência na sua quinta força, na sua potência. O tom harmônico, o quinto tom, é o tom que potencializa o propósito dessa onda encantada. Então, o que potencializa o propósito da sobrevivência e da força vital é o selo da Lua, que fala da purificação através das águas universais, para que a gente se mantenha na essência desse selo, que é o fluxo. Então, é importantíssimo nós mantermos as nossas emoções fluindo, sem estagnar. A estagnação num estado emocional, por exemplo, que nos garante mágoas e ressentimentos. Ficamos ressentindo, enquanto que a potência do propósito da gente estar aqui, vivendo, sobrevivendo através da nossa força vital, é o fluir das águas, o fluir das emoções, para que a gente possa estar sempre em movimento emocional, sempre se renovando, porque nós, em vivência, em convivência social, nós estamos sempre tendo novos motivos para novas emoções. Então, quanto mais a gente deixa fluir essas emoções nessa nossa convivência, no convívio social, mais puro estaremos em contato com essa força vital, com essa fonte da nossa vida. Depois a gente tem o selo do cachorro no tom rítmico, que fala de amor, de coração, de lealdade, a importância de sermos leais a nós mesmos, para que a gente possa amar de verdade a partir do nosso coração. É impossível amar o outro como a si mesmo se eu não tenho um amor por mim mesmo. E esse amor por mim mesmo, segundo o selo do cachorro, ele advém da lealdade a mim mesma. E combina, né, que de alguma forma se reflete no que foi visto no selo da estrela. A gente ser elegante, a gente ser coerente com a gente mesmo. E para a gente amar de verdade, a gente precisa ser leal ao nosso coração, ao que fala o nosso coração. E o nosso coração tem uma linguagem que não é a linguagem da razão, é a linguagem do sentir.
Então, prestar atenção nos nossos sentimentos e nas nossas emoções vai nos ajudar a sermos leais a nós mesmos. Depois a gente tem no sétimo tom, o tom ressonante, o selo do macaco, que é o selo central. O selo central é, digamos assim, a coluna mestra de uma onda encantada. Então, esse tom, ele fala de canalização, de inspiração. Esse tom, ele fala muito da nossa vida, da nossa energia, no sentido da verticalidade dessa energia, da verticalidade relativa ao mundo físico, psíquico e espiritual, dessa conexão espiritual. Então, fala de inspiração, de canalização e de harmonia. O selo do macaco traz para essa onda encantada o recado de que a vida aqui na matéria é uma ilusão. É preciso que a gente não leve tão a sério a nossa vida aqui, material, para que a gente possa perceber a ilusão que vivemos a título de experimentação. Estamos aqui para nos experimentarmos. Essa visão do macaco nos livra de uma moral que diz que o que é certo e o que é errado. Não existe para o mundo espiritual, para essa conexão direta com a energia espiritual que vem da fonte, certo ou errado. Existe experiências. E é por isso que o selo do macaco traz o conceito de magia. É a magia da vida. Eu só vou saber qual o resultado de determinada emoção, atitude ou relacionamento se eu viver esse relacionamento. A Cabala mística tem uma maneira muito bacana de falar disso, que é a gente entender que a gente nunca vai conhecer o sabor de um bolo lendo a receita do bolo. Então, é isso que esse selo do macaco fala. Não tem erro. A gente está se experimentando, porque se eu não me experimentar, eu não vou saber o que é bom para mim e o que não é bom para mim, ou como melhor administrar as minhas energias. Então, essa leitura, por exemplo, coloca para baixo toda essa moral, essa falsa moral que tenta generalizar o que é certo e o que é errado para uma sociedade diversa, para uma sociedade feita de seres humanos únicos na sua expressão e no seu prazer de ser quem se é. Então, este selo do macaco, nesse tom ressonante, joga por terra todas essas regrinhas que diz o que é certo e o que é errado em relação ao prazer pessoal, o prazer sexual, o prazer de ser quem somos, o prazer de trabalhar e de expressar os nossos dons e os nossos talentos da maneira que nos satisfaça, que nos traga satisfação. Depois a gente tem o selo do humano. Então, tudo isso, todo esse caminho, esse desenvolvimento dessa onda encantada da serpente, parte lá da base da energia da Kundalini para ser um humano, no tom galáctico. Então, eu tenho a leitura de que o humano galáctico é aquele humano perfeito, é a gente alcançar o grau galáctico de ser humano, coisa que você aqui está realizando junto comigo. Quando a gente segue a lei do tempo, a gente está seguindo as leis que regem o cosmos. Então, nós estamos aqui nos apropriando de conceitos e de visões para nos colocarmos nesse lugar de percebermos que somos seres galácticos, habitantes de um sistema solar, dentre tantos outros, nossos vizinhos, nesse braço de Órion da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Então, a gente, quando tem essa visão de mundo, já começa, por exemplo, a ficar mais fácil de entender ou de questionar essa realidade oculta que tem um Deus que julga quem vai para o inferno e quem vai para o céu, né? Quando você começa a lidar com essa visão
galáctica de que nós somos aqui terráqueos desse terceiro planeta desse sistema solar, começa a ficar muito sem sentido. Céu e inferno, a gente começa a precisar de novos conceitos, de ressignificar determinados conceitos. Então, sem brigar, né, com essa falsa moral, sem bater de frente, só pelo movimento de expandir a sua consciência para esse ser galáctico que somos, algumas falsas verdades começam a perder força em nós. E aí a gente pode usar do nosso livre-arbítrio através de uma visão mais ampla, uma visão mais clara de quem somos e do que estamos fazendo aqui, que é do que trata o selo do humano. O selo do humano fala de livre-arbítrio, de escolha, e a gente escolhe, a gente está vivendo aqui sob essa lei. Então, nós humanos estamos aqui sob a lei do livre-arbítrio. Por isso que nós podemos, por exemplo, ter atitudes e intervenções no nosso planeta, tanto a nível pessoal quanto coletivo, que venham a ser autodestrutivas. A gente tem esse direito até de escolher destruir o planeta, se a gente quiser. Então, esse é o selo do humano que vem no oitavo tom, e esse oitavo tom, ele resgata toda a vivência que fizemos na onda encantada anterior do humano, que encerrou o castelo branco do refinar. Então, você veja, todo tom galáctico ainda tem essa providência de pedir que a gente integre, né, de trazer a nós essa possibilidade de integração do conhecimento e das experiências vividas na onda encantada anterior. A propósito, saudando a todos os novos inscritos no canal, você faz seu diário? Você sabe que a melhor maneira de você aproveitar a proposta inovadora desse canal, que é ter um acompanhamento, uma leitura psicológica e terapêutica dos selos do Tzolk'in e o aprofundamento no tarô, é fazendo o seu diário e ouvindo essas gravações da leitura psicológica das ondas e se aprofundando no tarô mais de uma vez, porque estamos mergulhados há muito tempo numa cultura extremamente opressora. Não é fácil sair dessa programação. Então, ou você faz imersões e trabalhos terapêuticos caros e intensos, ou você vai, como o tempo nos ensina, de forma cíclica, um dia de cada vez, mas de verdade, um dia de cada vez. Então se dedica, seja bem-vindo, aproveita o canal, se inscreve, aciona o sininho, faz seu diário e vai acompanhando. E depois comenta aqui as mudanças que começarem a acontecer no seu pensamento, no seu comportamento e na sua vida. Leva a sério. Então o humano, ele também, às luzes do que o selo do macaco nos ensina, que é experimentar a magia da vida aqui, entendendo que a vida material é uma ilusão, ele também fala da sabedoria. A essência desse selo é a sabedoria. Então eu vou alcançar a sabedoria através das experiências que eu viver, sob o uso das decisões, das escolhas que eu fizer. E Deus nos deu carta branca nesse planetinha desse nosso sistema solar. E nos lembra, inclusive, que como humanos, nós influenciamos e somos influenciados uns aos outros. Então, essa leitura, esse entendimento do que é esse influenciar, nos traz a ideia de que nós funcionamos coletivamente. Então, esse conceito de certo e de errado, né, dessa moral social, meninas vestem rosa, meninos vestem azul, só funciona se um coletivo se convencer disso, transformar isso numa cultura. Por isso que no nosso movimento de Quins planetários, a gente trabalha com a cultura galáctica que vem em paz. A gente trabalha no desenvolvimento de uma nova cultura,
mas um desenvolvimento de uma nova cultura que trabalha em cada um de nós, uma vez que cada ser humanozinho tem o direito do seu livre-arbítrio. Então, por mais que seja um argumento convincente, você tem escolha. Se você vai seguir, se você vai acreditar nesse argumento que tem um homem barbado, um senhor muito, né, um senhor muito idoso, muito sábio, sentado num trono lá em cima, julgando quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Você tem escolha. Então, este selo do humano, no tom galáctico, pede para que a gente integre as nossas experiências vividas na onda encantada anterior. Depois a gente tem o caminhante do céu, mais um selo vermelho, ou seja, na potência dessa onda encantada. Então você veja, a gente saiu lá do bichinho que rasteja, passamos pela lua que navega, que flui, e chegamos ao selo do caminhante do céu que explora, busca espaços, explora, na mesma linha do que a gente vem lendo aqui. A vida é uma experimentação. Então é preciso que a gente, inclusive como humano, seguindo a sequência dessa onda encantada, que a gente explore sempre mais espaços internos e externos. É por isso que é tão bom viajar para lugares e para culturas distantes, para lugares diferentes, porque isso nos mantém vivos, isso aciona a nossa circulação sanguínea, isso aciona a nossa circulação emocional, mental, diferentes conceitos, diferentes paisagens, diferentes culturas, novas emoções, novos sentimentos, novos encantamentos, né? Falando do mundo exterior. E o mundo interno na exploração através da meditação, da contemplação da natureza. Este é o selo que fica no tom solar. O tom solar pulsa a intenção do propósito. Então, a força vital, o instinto de sobrevivência se mantém ativo pela exploração que o selo do caminhante do céu nos sugere. Explorar espaços internos e externos, está sempre buscando se colocar em situações novas, não estagnar. E aí, em termos de caminhante do céu, eu entendo a não estagnação no modo comportamental. É bom a gente experimentar novos comportamentos, novos relacionamentos, novas turmas, novas orações, novos mantras, novas meditações, novas conexões, nova linguagem, como por exemplo essa da lei do tempo que nos chega agora com tanta propriedade, com tanta facilidade. Depois a gente tem o tom planetário, então vamos chegar aqui no tom planetário, 10º tom, o mago. O mago, ele é também o regente da onda encantada desse anel da tormenta rítmica que nós estamos vivendo. Então, para nós que estamos acompanhando as ondas encantadas, que estamos atentos ao anel que estamos vivendo esse ano, é importante lembrar disso, né? A postura do mago de estar receptivo para se encantar com a vida fala também de tudo isso que a gente está falando, de não estagnação, de se manter presente, receptivo no momento, sem conceitos rígidos, sem crenças cristalizadas, sem mágoas, sem águas paradas, sem ressentimentos. Está sempre se reciclando, sempre se colocando receptivo ao momento presente para que a gente possa continuar se encantando com a vida. O encantamento, na minha visão, tem muito a ver com aquele olhar que você, de repente, se pega olhando para alguma coisa que sempre esteve na sua frente e você nunca reparou. Esse é o olhar do encantamento. É o olhar que chama a sua atenção para alguma coisa que, se normalmente, né, no seu estado normal de agitação mental e de cumprimento de tarefas, você não se encantaria, não veria aquele objeto. Então é esse estado de presença, de receptividade que nos permite nos encantarmos com a vida e cumprir muito do que o selo anterior do Caminhante do Céu nos sugere, né? Explorar espaços internos e externos. Depois a gente começa, então, a já dissolver esse ciclo, esse pequeno ciclo dessa onda encantada,
já começa então a entrega, a dissolução, a espectralização dessa vivência através da águia, que vai se apropriar de uma nova visão. Se a gente, né, viver esses 13 dias, esses 10 dias, esses 10 tons dessa onda encantada, ao chegarmos no 11º tom, a gente certamente vai estar se apropriando de uma nova visão de mundo, uma visão mais criativa, a visão da mente criativa, e não a visão da mente cerebral que não cria nada. Aliás, a gente falou muito sobre isso no vídeo do tarô da onda do humano, onde eu trouxe alguns neurocientistas falando do fato de que a gente não escolhe, né? Nós não escolhemos nada. O nosso cérebro processa as informações que vêm de fora e entrega um resultado. Ou seja, igualzinho o que é a inteligência artificial. Se a gente não encarar a nossa espiritualidade desse ponto de vista da energia, o tarô do humano, eu vou ver se eu coloco como card para vocês. E nesse tom, então, da águia. Então, a gente consegue, né? A gente vai ter uma nova visão de mundo se a gente passar por esses 13 dias fazendo o nosso diário, né? Eu insisto, faça seu diário, anote dia a dia, pensamentos, emoções, anote principalmente as coisas que se passam no seu mundo interno, nesse processo de autoconhecimento, porque o mundo externo é muito fugaz, é efêmero, é uma ilusão, e aí esse sim está o tempo todo mudando, né, na nossa frente, na telinha do celular. Então, a gente não precisa explorar nada, porque ele está na nossa cara o tempo todo sendo oferecido com toda a sua exuberância, com toda a inteligência artificial que conduz aquilo que vai aparecer na nossa telinha segundo as nossas preferências, as nossas viciadas preferências. Então, eu aconselho você a fazer o seu diário, principalmente de coisas que você sente durante o dia, de pensamentos que você tem durante o dia, para que você possa começar a explorar esse seu mundo interno e se conhecer melhor. E aí a gente chega, então, nesse tom espectral com uma nova visão, uma visão mais criativa, uma visão que não é nem o positivo, o negativo, nem o certo, nem o errado, mas como pode ser diferente? Como seria se fosse diferente? Aí a gente chega no tom cristal, dia de corte cristal, dia de quem é membro do canal, faz parte do nosso grupo do WhatsApp, que fica fechado para que a gente não perca o foco do grupo, mas que é aberto em todo o dia de corte cristal, para que a gente possa trocar as nossas experiências durante aquela onda encantada. E é muito interessante e importante essa troca, porque como o selo do humano nos lembra, nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. E esse trabalho que a gente faz aqui de autoconhecimento, de seguir a lei do tempo, de modo que a gente possa aplicar essas leis, esse conhecimento na nossa vida diária para lapidar o nosso ego e a nossa personalidade, é um trabalho pioneiro. É um trabalho, de certa forma, solitário. Porém, quando a gente compartilha, a gente ganha força, a gente ganha apoio, porque a gente percebe que nós todos estamos passando por vivências muito parecidas. Cada um do seu jeito, cada um na faceta da sua personalidade ou da sua vida é trabalhada de uma maneira em cada onda encantada, mas é bacana, é muito importante a gente perceber que o irmão, a irmã, né, passaram por situações naquela onda encantada que mexeram com coisas internas nossas, emoções ou crenças que nós também temos, né, que nós também possuímos. Eu falo, olha só. Então, essa troca no tom cristal, ela acontece para você que é membro do canal de qualquer nível. Pode ser Conexão Planetária Tarô ou pode ser o Conexão Terapêutica, que aí você já entra para o grupo de WhatsApp e já pode participar dessa corte cristal. E que nessa onda encantada vai ser muito interessante, porque o selo é o selo do guerreiro, do questionador, né? Então, o que você conseguiu questionar, colocar em questão na sua vida durante essa vivência dessa onda encantada?
para que a gente possa compartilhar com o outro. É o tom da partilha, do compartilhar, da dedicação, da universalização das nossas experiências. Vem com o tom do guerreiro, bora questionar, bora colocar em questão crenças, valores, os certos e os errados da nossa vida, para que a gente alcance uma inteligência, que é uma modificação, é uma mudança o tempo todo, estamos constantemente mudando. E agora, nesse período de transição planetária, a mudança é a ordem do dia, né? Não tem mais pedra sobre pedra. Nós estamos mudando francamente, ou por querer, ou por movimento próprio, ou porque o próprio planeta nos está expondo a essas mudanças. Então, a mudança é a ordem do dia. E nada melhor do que a gente, ao invés de ser pego de surpresa por uma mudança, a gente já começar esse questionamento anteriormente. Bora questionar, né? Minhas crenças, meus valores, meu certo e meu errado, minhas emoções, meus sentimentos, minha postura em relação ao mundo interno, ao mundo externo. Então, esse é o tom cristal, para então que a gente possa transcender lindamente, como na Terra, no selo da Terra, na navegação desse selo, navegando, nos sintonizando, nos sincronizando com essa mudança que o próprio planeta está apresentando para nós. Então, o planeta nos apresenta essa mudança, essa navegação, né? Essa adaptação a essa humanidade, inclusive, que habita esse planeta. Esse selo também, esse selo no tom autoexistente, é o regente da Lua que nós estamos atravessando agora, a Lua autoexistente. Então, é uma grande oportunidade da gente olhar para a nossa vida desse ponto de vista da sincronicidade com o movimento do planeta. O movimento do planeta, e aí não só, eu destaco aqui, não só o planeta como o globo terrestre, mas a cultura planetária, que vem agora sendo desafiada pela tecnologia, que nos coloca em contato a tempo e a hora com qualquer pessoa do mundo. Então, por exemplo, no vídeo que eu fiz sobre essa lua autoexistente, eu trago uma nova cultura que vem sendo questionada, ou melhor, a cultura atual em relação ao trabalho que vem sendo questionada. Depois da pandemia, que se descobriu uma série de trabalhos que podem ser feitos a partir de casa, se questiona o horário, a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Então, isso está sendo colocado em questão e isso é uma cultura do planeta. Outra cultura do planeta que está sendo colocada em questão é a ecologia, é a alimentação, do ponto de vista mais mental, por exemplo. Existe os jovens, assim, a camada mais jovem da nossa sociedade tem preferido os stories do Instagram, por exemplo, ou essas comunicações, essas redes sociais que são temporárias, porque estão querendo se proteger da cobrança que pode ser feita depois que eles chegam a uma idade adulta. Tudo aquilo que fica registrado pode servir contra você, né? Porque você cresceu, amadureceu, e aí, se você fizer alguma coisa que desagrade alguém, esse alguém pode trazer lá de trás da sua biografia algo que você fez que coloque em xeque a sua maturidade no momento. Então, os jovens já estão começando a perceber que essa história de se expor demais o tempo todo, né, para uma rede social, para ganhar likes, ou para ser visto, ou para criar uma biografia de felicidade e alegria absoluta, isso já está perdendo força. Então, isso é uma cultura que, por si só, já vem mudando. Então, esse é o campo mental do planeta. É uma cultura do planeta, a gente pode falar desse campo mental. Então, navegar no planeta é a gente estar atento a isso, atento a essas mudanças constantes em relação ao ambiente, ao habitat que o planeta oferece, a alimentação, a cultura, a crenças. E isso vai nos permitir
na medida em que a gente se solta mais, se entrega mais a esse movimento que acontece por si só, isso vai permitir com que a gente enxergue melhor as sincronicidades que já acontecem o tempo todo na nossa vida. E dessa forma, a gente evolui com muito mais fluidez, com muito menos esforço, né? Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem uma ideia de evolução pessoal muito ligada a trabalho e a carreira. E na nossa cultura, principalmente se você é do século e do milênio passado, como eu, na nossa cultura, carreira e trabalho é algo que a gente deve fazer para ganhar dinheiro. Apenas. Esquece seu dom, seu talento, esquece a sua necessidade de ter mais tempo de lazer, como agora alguns jovens estão requerendo, uma jornada de trabalho menor. Para fazer o quê? Nós, da nossa geração, até pensamos, você quer uma jornada de trabalho menor? Para fazer o quê? Né? A gente tem muito associado viver com trabalhar. Então, se manter fluido, se manter na fluidez que toda essa onda encantada sugere, é uma forma da gente se manter aberto às sincronicidades que o planeta Terra nos oferece com a sua própria movimento evolutivo de navegação nesse orbe da nossa galáxia. Porque o lugar, esse caminho, né, que nós fazemos enquanto moradores desse sistema solar, dessa estrela que navega velozmente em torno da galáxia, causa transformações de uma forma muito sutil. Então, se a gente fechar os olhos, meditar mais um pouquinho, se descolar um pouquinho, né, dessa vida material, dessa vida que é ativa constantemente de uma forma muito intensa, os nossos 5 sentidos, se a gente fechar um pouquinho, a gente vai ficar um pouco mais sensível a essa navegação planetária que estamos todos vivendo aqui agora e, portanto, com a oportunidade de viver sincronicidades muito interessantes para a nossa evolução, entendendo o conceito de evolução para além do que é trabalhar e carreira e ganhar dinheiro. Tá bem? Então, é com essa leitura, eu encerro a leitura dessa onda encantada e espero que vocês tenham gostado. Portanto, peço gentilmente que deixe o seu like e comente para que a gente possa conversar sobre isso, porque essa é uma jornada que eu e você estamos trilhando aqui através desse canal do YouTube. É também interessante saber de você. Você acha que faz sentido ter um canal do YouTube dessa forma, com uma proposta dinâmica de conversa, que se pretende, inclusive, ousar nessa leitura terapêutica, leitura psicológica, que trabalha com o nosso entendimento de quem somos, do que estamos fazendo aqui, com sugestões contundentes para lapidação do ego e mudança de comportamento? Você acha isso possível? Você sente que isso é possível aqui, através desse canal e dessas leituras? Então, aguardo seu comentário e saúdo principalmente aos novos inscritos. Sejam bem-vindos e o seu comentário para mim é muito importante. Você que está chegando agora, o que você está achando de tudo isso? Tá bem? Então, assim... Opa, mudei aqui. Esse é um vídeo que está no ar. Esse é o vídeo que a gente está terminando aqui agora, essa 9ª onda encantada que está inaugurando o Castelo Azul da Magia. A magia é essa transformação que aqui no canal eu encaro como a transformação, a lapidação do nosso ego, para que a gente possa efetivamente fazer da nossa vida uma obra de arte e cada vez mais conseguirmos ser quem verdadeiramente nós somos na nossa singularidade. Gratidão, Namastê, em Lakesh. Eu sou um outro você.